Calma, calma, calma. Eu peço calma porque ontem as redes sociais estavam em polvorosa por causa dessa notícia aí, a de que o Brasil e a Argentina haviam anunciado estudos para a criação de uma moeda única entre os dois países. No Twitter, teve até uma espécie de concurso para se escolher o nome da nova moeda. Os meus preferidos foram Peso Muerto, Pesodelo e o simples pero muy apropriado euro de pobre. Se bem que pichuleco também é uma boa, hein? Quanto custa um deputado? 100 mil pichulecos. Você há de convir que combina. Bom, mas isso do nome a gente vê depois, quando e se esse desastre se concretizar. Antes, é necessário responder a algumas das perguntas, como as feitas pela espectadora Eliana Souza Martins, que me pergunta se eu posso explicar esse imbróglio todo da moeda única entre o Brasil e a Argentina. Olha, a insanidade da ideia é tamanha que eu só posso prometer que eu vou tentar, Eliana. Eu vou tentar. A ideia de uma moeda única entre o Brasil e a Argentina, uma moeda tão boa que, de acordo com o jornal Financial Times, os outros países do Mercosul iriam querer adotá-la na hora, não faz sentido nenhum. Tanto que, logo depois do anúncio, um tanto quanto extravagante, para um domingo, ninguém ousou defender mais essa estupidez lulopetista. Nem Gleisi Hoffmann, que estava mais preocupada em promover a narrativa do genocídio Yanomami, nem Randolph Rodrigues, nem o atento ex-senador Roberto Requião, sempre à procura de uma oportunidade para dizer que Lula é um gênio e está sempre certo. Até porque não há justificativa plausível mesmo. O comércio entre os dois países, por exemplo, é responsável por apenas 6% da nossa balança comercial. E o principal, apesar do discurso petista de que a economia brasileira vai de mal a pior, a realidade até aqui é bem diferente disso. A Argentina, por exemplo, tem uma inflação de quase 100% ao ano. E o peso é uma moeda tão ridícula que tem umas 300 taxas de câmbio diferentes. Enquanto o Brasil é aquela coisa. Apesar da pandemia, da guerra na Ucrânia e sobretudo da narrativa esquerdista, podemos não estar assim às mil maravilhas. Mas estamos bem, obrigado. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, ao melhor estilo La Garantia Soy Yo, discorda, claro. Estranhamente, ele só vê vantagens na criação de uma moeda única. No horizonte, o senhor vê a possibilidade de uma moeda única? Uma moeda Lula, o ministro Haddad tem falado muito nisso. Né? No Brasil já estamos. Hemos falado mucho con Lula de eso, Haddad habla mucho de eso, y nosotros nos parece que sería un gran paso. Ahora, yo quiero ser franco, la definición de que hay una moneda única depende básicamente de Brasil, como dependió que exista el euro de Alemania. Hay un país que motoriza eso. Ahora, claro que sería buenísimo, porque el intercambio comercial tendríamos una sola moneda de referencia para toda la región, sería espléndido. Tá aí o próprio presidente da Argentina dizendo que, no caso da criação dessa estrovenga, o Brasil seria uma espécie de Alemanha. Ele só esqueceu de dizer que a Argentina seria para sempre uma Grécia a ser salva pelos otários aqui, pelo dinheiro dos nossos impostos, pelo suor do nosso trabalho. A cara de pau do poste argentino é como a de um vizinho perdulário, gastador e irresponsável que bate à sua porta para propor que você abra com ele uma conta conjunta no banco, dizendo que assim vai ser melhor para sua família também. Você aceitaria? Nem eu. Mas onde é que eu já ouvi essa história aí de moeda única entre o Brasil e a Argentina antes? A declaração do presidente Bolsonaro foi dada antes dele embarcar de volta ao Brasil depois de um dia de viagem oficial à Argentina. A moeda seria batizada de peso real. Para Bolsonaro, a criação de uma moeda única pode ser uma trava a aventuras socialistas no continente. Ah, sim! Isso aí foi no longínquo ano de 2019. E olha só que curioso, na época a ideia de Bolsonaro e Macri era ter uma moeda única para impedir o avanço socialista na região. Acho que não deu muito certo, né? Mas repare que o contexto das duas declarações é bem parecido.
Tanto Lula quanto Bolsonaro vieram com essa história aí de moeda única entre o Brasil e a Argentina no primeiro ano de governo. E quando o Bolsonaro tinha um aliado na Casa Rosada, o ex-presidente argentino Maurício Macri, da mesma forma que Lula, agora tem Alberto Fernandes, o post-kirchnerista, como aliado. Na época, ninguém levou Bolsonaro e Guedes a sério. Eu acho que nem eles. Rodrigo Maia, então presidente do Congresso, escreveu alguma bobagem no Twitter e o comunista Roberto Freire cobrou do governo a reforma da Previdência. Como era de se prever, nada foi adiante, tudo dentro do script. Por que é que agora a sugestão de uma moeda única entre o Brasil e a Argentina desperta medo até nos economistas, quanto mais nas pessoas comuns? A resposta está no contexto político em que vivemos. Diferentemente de Bolsonaro, sempre sujeito ao escrutínio da opinião pública e aos mecanismos democráticos de pesos e contrapesos, criados justamente para evitar loucuras como essa aí, Lula vive uma eterna lua de mel com a imprensa militante, que a essa altura parece disposta a aceitar qualquer loucura vinda do Planalto. Eu não vou me surpreender nada se hoje mesmo a Miriam Leitão, por exemplo, aparecer por aí dizendo que 2 mais 2 é igual a 5 e que uma moeda única com a falida Argentina seria ótima para o Brasil. Além disso, o Brasil vive uma crise de legitimidade que eu só não vou dizer que é sem precedentes porque não é. De qualquer forma, está mais do que claro que quem manda no Brasil hoje é o STF. E se o STF de Alexandre de Moraes, Barroso e companhia encampar essa ideia, aí já era. O único entrave a mais essa estupidez lulopetista, com o patrocínio inequívoco do Foro de São Paulo, seria o Congresso Nacional. Mas será que a gente pode contar com o Congresso Nacional para impedir o Lula e a sua equipe de terraplanistas econômicos de destruírem a nossa economia? Eu tenho cá minhas dúvidas. De qualquer modo, uma mudança dessas não ocorre de uma hora para outra. O euro, por exemplo, levou décadas para se tornar uma realidade e mesmo hoje não é adotado por todos os países da União Europeia. A Eliana, portanto, pode dormir tranquila, pelo menos pelas próximas noites. A não ser que Lula clame para si poderes absolutos mesmo, é improvável que adotemos o pesodelo, o peso muerto, o euro de pobre ou o pichuleco como moeda nos próximos anos. Portanto, é improvável que tenhamos que pagar pelas décadas de irresponsabilidade dos argentinos, que, seduzidos pelo canto da sereia comunista, conseguiram a proeza de transformar um dos países mais ricos do mundo, lá no começo do século XIX, nisso aí que eles têm hoje. Boa tentativa, Fernandes, mas não foi, nem será desta vez. E você, já assinou a Gazeta do Povo? Não? Tá esperando o quê para assinar um jornal que não ofende a sua inteligência, que te respeita, que dialoga com você? A Gazeta do Povo é um jornal que defende a liberdade e que expõe claramente as convicções que norteiam a sua linha editorial. Para assinar, basta clicar no botão que você encontra na descrição deste vídeo. Custa apenas R$ 4,50 nos primeiros 3 meses de assinatura. Daí, se você não gostar, cancela, mas eu duvido que você não vai gostar. Assine agora e aproveite o embalo para deixar o seu like, para comentar, para compartilhar e para se inscrever no canal. Até amanhã! Que tal conhecer ideias que vão transformar a sua visão de mundo? Aproveite a promoção Mapa de Ideias Gazeta do Povo. Assinando agora o melhor jornal do país, você ganha de presente um verdadeiro tesouro do conhecimento. Quer ver? Um curso exclusivo sobre conservadorismo com o escritor Francisco Scorsin, um e-book sobre os pensadores que orientam a visão de Rodrigo Constantino e ainda uma coletânea de artigos sobre o legado de Olavo de Carvalho. Não dá para perder, né? Clique no link e assine a Gazeta por apenas R$ 4,50 ao mês nos primeiros 3 meses.